Nós falamos agora com a infectologista, a doutora Raquel Stuck. Doutora, ótima tarde, muito bem-vinda novamente aqui ao Top of the Hour, obrigada por nos atender. Matheus Coelzer traz aí dados super impactantes para nós aqui, né? Ele já fala em 23 mil casos dessa gripe só no Rio de Janeiro, né? Que já se tornou, não é mais um surto, né? Inicialmente nós dizíamos, não, né? Existe um surto de gripe no Rio de Janeiro, não. Agora o termo já mudou para epidemia. E ele relata aí que o principal problema é que boa parte dessas pessoas não se imunizaram na época que era necessária contra a vacina de gripe, porque havia, nós lembrávamos, né, aquela campanha muito grande para que as pessoas se imunizassem contra a Covid-19, e aí acaba que essa importância da vacina de gripe se perdeu no meio do caminho. Hoje, embora nós saibamos que essa vacina não tem efeitos contra H3N2, ainda muitos especialistas, inclusive a senhora, como já ressaltou aqui uma série de vezes, reforçam para a importância de ainda assim se imunizar contra essa vacina. Perdão, com essa vacina. Olá, Mariana, boa tarde para você, Bruna, Paulo, a todos que nos acompanham, é um prazer estar aqui novamente. Sim, então, como você ressaltou, a vacina que nós temos, que é de 2021, tem até influenza A, H3N2, mas não da mesma cepa que está circulando neste momento, que já temos uma epidemia aí no Rio de Janeiro. O que nós reforçamos a importância da vacinação é porque é possível, com a vacinação, ter uma proteção que a gente fala, uma proteção cruzada, como se fosse uma proteção ampliada. Então, eu tenho uma proteção boa contra os vírus que fazem parte da vacina e tenho uma proteção em menor escala, mas alguma proteção contra os outros vírus que também podem estar circulando. Então, é importante, sim, que as pessoas procurem as unidades básicas para receber a vacina, lembrando que quando chegar a vacina de 2022, março, abril, a gente deve receber a vacina daí de 2022 novamente, porque é uma outra vacina para a gente se proteger aí para o nosso outono e inverno. E as medidas não farmacológicas também continuam sendo extremamente importantes para bloquear a transmissão do vírus na população. Doutora, nós também já falamos aí, alguns especialistas já falam sobre a chamada tridemia, né? Que seria o momento onde três importantes vírus se cruzam, que é a H3N2, que é a variante Ômicron e a variante Delta. E aí, nesse momento, nós, como o Matheus mesmo trouxe pra gente, onde uma série de UPAs e de hospitais já enfrentam, né, leitos cheios, ocupados, aí, médicos tendo que se desdobrar, plantonistas tendo que se desdobrar para dar conta desse surto, dessa epidemia de gripe. Quer dizer, isso pode voltar a causar um colapso no nosso sistema de saúde? Mariana, infelizmente pode sim, nós temos que lembrar também que com certeza nós temos até, houve uma diminuição, uma redução em muitos serviços até do número dos profissionais da saúde de maneira geral no decorrer da pandemia, profissionais que resolveram fazer uma outra atividade, né? Tal foi o desgaste que enfrentaram nesses quase 2 últimos anos. Então, é possível que a gente volte a ter, né, os nossos hospitais sobrecarregados, e vamos lembrar que nós temos agora, onde que até a influenza ela é mais grave? Nos extremos de idade. Então, para as crianças, nós temos, além da influenza, o vírus sincicial respiratório, que também dá um quadro pulmonar grave, uma insuficiência respiratória grave, e a nossa organização em termos de leitos específicos, né, UTIs pediátricas, ela, ao que parece não, com certeza é muito menor do que a necessidade que nós temos agora e a preocupação de que isso possa vir a aumentar. Então, é possível que nós tenhamos dias muito difíceis novamente num curto intervalo de tempo em função dessa tridemia. Bruna Torlai, por favor, pode fazer suas perguntas para a doutora Raquel. Doutora Raquel, o Rio de Janeiro já ficou conhecido, né, num passado não muito recente, por epidemias de dengue. Enfim, volta e meia a gente percebe vários problemas, né, de saúde pública. A que a senhora atribui essas dificuldades, assim, com a cidade, com o Estado, com relação a problemas de saneamento, mas isso tem a ver, porque recentemente um outro problema que a gente viu foi na distribuição de água, em alguns bairros estava chegando água com barro, né? Esses problemas próprios da estrutura do Rio de Janeiro, eles potencializam, tornam a cidade, assim, digamos assim, um lugar, um receptáculo, assim, de
de pandemias, de epidemias de todos os tipos? Na verdade, todos os municípios, Bruna, onde você tem deficiências, né, no controle de rede de água e esgoto, por exemplo, no controle das medidas preventivas, até para impedir, né, as doenças transmitidas aí pelos mosquitos, de uma maneira geral, você corre esse risco. E isso no Rio de Janeiro, isso é muito aparente. Agora, São Paulo está vivendo também um surto, agora ainda não é uma epidemia, mas é um surto de chikungunya, com um aumento muito importante dos casos, e é o mesmo transmissor, que é o Aedes aegypti, que se relaciona com a água parada e tudo. Então, as pessoas, eu acho que focaram muito, talvez, né, na preocupação. E, além do poder público, nós precisamos também um processo continuado educativo de toda a população, não é? Não deixar água parada, a caixa d'água não pode ficar aberta, não pode ter fresta, o pneu não pode ficar lá com água, cuidado com os vasos, enfim. E nós descuidamos, né, nestes últimos 2 anos, deste processo educativo de toda a população, que deve ser um processo continuado e sem fim. Né, de tempos em tempos a gente tem que relembrar, porque nós continuamos com o vetor, com o mosquito que transmite todas essas doenças, e o aumento do número de casos, né, de dengue, chikungunya e zika tem sido expressivo este ano também. Paulo Pozonoff. Boa tarde, doutora. Bem, a senhora sabe que as pessoas adoram, né, pegar 2 pontos e conectá-los, assim, ainda mais se essa explicação, essa associação for útil para a visão de mundo, né, a visão ideológica deles. Então, existem pessoas conectando esses pontos e a minha pergunta vai na direção de esclarecer essa correlação, que eu não sei se ela existe ou não. Gostaria de ouvir da senhora, muita gente dizendo que essa epidemia agora de gripe do Rio de Janeiro está associada a uma queda na imunidade causada justamente pela vacina da Covid. Eu queria saber se isso é plausível, se isso está sendo investigado, de repente, pela ciência, e se isso explicaria, de repente, a epidemia de gripe. Oi, Paulo, boa tarde, obrigada pela sua pergunta. Paulo, na verdade, por que a gente está tendo a epidemia de gripe? Né? Se era esperado termos gripe agora na região sul e sudeste, nesta época do ano e nesta intensidade, esperado absolutamente não. Nós não esperávamos ter uma circulação tão grande do vírus da influenza nesta época, né, do verão, que começa amanhã no meio do dia. Por que isso está acontecendo? Na verdade, é o contrário. Nós temos uma perda de proteção, sim, mas porque nós tivemos uma baixa adesão à vacinação contra a gripe este ano. Então, como até a Mariana comentou, né, no início, houve a grande preocupação na vacinação contra a Covid, e a vacinação contra a gripe ficou de lado. Muitas pessoas não quiseram se vacinar, apesar da vacina também disponível. E por que não quiseram? Possivelmente porque naquele momento do nosso inverno, quando a vacina outono e inverno foi disponibilizada, nós não, assim como no ano passado quase a gente não teve gripe, né? Esse ano a gente também não tinha ouvido falar dela. Então, aquilo que não nos é visível, muitas vezes a gente não tem medo e resolve não se proteger. Isso faz com que nós cheguemos, nesta época do ano, com um contingente muito grande de pessoas que estão sem defesa, sim, mas porque não foram vacinadas na época adequada, quando a vacina foi oferecida. Junto com isso, eu tenho uma maior flexibilização. As pessoas que ficaram quase 2 anos em casa e quando saíam, obrigatoriamente sempre de máscara, e raramente as pessoas saíram, agora não. Todas as pessoas estão trabalhando, estão estudando, estão nos centros comerciais, estão nos jogos de futebol, estão aí nas comemorações todas. Uma população que está sem proteção porque não está, né, não foi vacinada, e um vírus que circula. Isso é a receita ideal e infalível para você ter um aumento do número de casos. Raquel Stuck, infectologista, muito obrigada por mais uma vez conversar conosco, doutora. Paulo Pozonoff e Bruna Torlai continuam conosco. Foi um prazer, uma boa tarde, boa semana a todos.